Veja, nós vamos ter um barramento de entrega, está simbolizado aqui. Nós vamos ter um transformador, nesse caso vai ser uma subestação, pode ser um posto de transformação, uma subestação aérea externa, pode ser uma cabine abrigada, pode ser uma cabine blindada. Nós vamos aprender tudo isso ao longo da disciplina, isso em 2 semestres de curso, ok? Mas fique bem atento aqui agora, por quê? Até aqui você viu que o sistema não seria representado com os valores convencionais das grandezas que nós conhecemos, como tensão em volts, corrente em ampere, impedâncias, resistências em ohms, potência em watt, VA. Não, nós vamos trabalhar tudo em PU, e até aqui nós aprendemos como colocar em PU. E vimos que é possível trocar a base, fizemos até um pequeno exemplo ali com um transformador. Vimos também que um transformador, como esse que tem aqui na nossa indústria exemplo, né, no nosso sisteminha exemplo, ele tem valores nominais, são seus dados de placa. Por exemplo, esse daqui, esse daqui ele é 13,8 para 0,38, 0,22 kV. Então, esse 0,38 é a tensão entre fases, a tensão de linha, e esse 0,22 seria fase neutro. Muito cuidado. Por quê? Quase sempre nas nossas contas, nós vamos utilizar o valor de potência nominal do transformador e de tensão nominal do transformador como base. Porém, muita gente, na hora de fazer as continhas, de fazer um cálculo de curto-circuito, de fazer uma troca de base, acaba utilizando esse valor. Infelizmente, eu já tive provas inteirinhas, resolvidas de forma adequada, sequência das contas exata, casas depois da vírgula corretas. Porém, por infelicidade, o acadêmico utiliza a tensão de fase neutro como base. Professor, mas estaria errado? Não está errado, porque você, na verdade, pode usar qualquer tensão como tensão de referência. Só que você vai divergir de toda a metodologia que nós utilizamos no curso. Então, no curso, nós estamos definindo, e exatamente no exemplo, no exercício, na prova, o professor coloca lá na questão e ele deixa claro: use como bases a potência nominal do transformador e a sua tensão de linha. A tensão nominal de um transformador para um sistema industrial não é coerente nós utilizarmos o valor de fase neutra, até mesmo porque as nossas aplicações são com máquinas trifásicas. Os nossos cálculos, eles foram pré-configurados para um sistema trifásico. Então, o valor que você vai utilizar de base nunca vai ser o valor fase neutro, tá? Não vai ser, não que esteja errado, porque você pode usar qualquer valor, mas nós estamos definindo que a gente não vai usar valor fase neutro. Vocês também matam o professor também, né? A gente vai ter que fazer N gabaritos se cada um aqui for escolher uma tensão base, tá? Então, toda a nossa metodologia de cálculo, ela está configurada observando o sistema trifásico, e vamos considerar sempre como base a tensão entre fase e tensão de linha, a menos que eu peça uma outra tensão. Tudo bem? Então, vamos dentro do usual, dentro daquilo que o livro segue, dentro daquilo que o livro nos propõe. Tudo bem? Ok. Agora, você já sabe que esse tráfego ele tem um Z percentual. Você pode estar se perguntando assim: professor, onde que eu acho esse Z percentual? Na placa do transformador. Mas você fala assim: mas professor, na prova não tem um transformador do meu lado, para eu ver a placa dele. Então, no nosso livro, esse livro ele realmente contém muita informação boa, e ele tem tabelas, inclusive tabelas de cunho
prático para a gente poder aplicar, tá bom? Então, nós vamos analisar, por exemplo, aqui agora, para esse sistema, o tráfego é um tráfego 3.8, 0.38, de potência 300 kVA. Se você for lá na tabela 9.11, eu creio que seja esse número, deixa eu só conferir rapidinho. Na tabela 9.11 aqui do livro, o capítulo 9 é um capítulo muito interessante porque ele traz especificações de materiais elétricos, tá bom? 9.13, 9.11, aqui ela mesma. Você vai ver aqui, ó, que essa tabela 9.11, é uma tabela que traz dados característicos de transformadores trifásicos em óleo para instalação interior ou exterior de classe 15 kV. Veja, é a classe que nós estamos trabalhando. Nós temos uma tensão primária de 13.8 e temos os transformadores aqui sendo um transformador de 15 kV, classe 15 kV. Primário em estrela ou triângulo e secundário em estrela 60 Hz. Sistema convencional, né, brasileiro, o sistema comum da Energisa, usa transformadores desse tipo aqui, tá? Se você procurar a potência de 300 kVA, olha aqui, ó, 300, você vai ver que tem três tensões que você pode selecionar, 220, 380 e 440. Todas essas tensões são tensões de linha, nenhuma é tensão de fase. Então, convencionou-se aqui a tensão de linha como sendo referência de tensão. Então, o tráfego de 300 kVA, 380 volts no secundário, tá, vai ter uma impedância percentual de 4,5%. É um valor de referência, tá? É um valor de referência que nós vamos usar. Seria essa tabela que nós vamos utilizar nas nossas avaliações? Seria. Afinal de contas, esse daqui é o nosso livro base, o nosso livro texto. Então, o Z percentual, de acordo com a tabela 9.11, para esse transformador, o Z percentual dele é 4,5%. Tudo bem? Não vem ao caso aqui agora mudança de base, nada disso. Esse exemplo extra que nós vamos colocar aqui é um exemplo em que nós já vamos dar um passinho a mais. Então fique atento. Eu quero saber desse Z percentual, quanto dele representa a parte resistiva do modelo do transformador e quanto dele representa a parte reativa indutiva. Professor, como assim? Transformador, resistência, reatância indutiva? O que é isso? Não estou entendendo. Tá assim, é que talvez você não lembre. Quando você estudou a disciplina de transformadores, provavelmente você modelou um transformador lá. E quando você modelou um transformador lá, você deve lembrar que o transformador ele tinha um primário que era representado por uma resistência. O enrolamento do primário tinha uma resistência referente às perdas do cobre, lá do primário. Ele também tinha uma reatância lá no primário. Aí, essa reatância era a reatância de dispersão. Ela estava associada à indutância de dispersão do transformador. Porque nem todo fluxo, né, que você gera lá na bobina do primário, ele se concatena no núcleo. Uma parte escapa, uma parte vaza. Essa parte que vaza cria ali uma autoindutância, né, uma indutância própria do primário. Está associada também a perdas, percebeu? Não são aquelas perdas ômicas, né, que estão aqui devido ao cobre. O cobre lá tem uma resistência e vai passar corrente, vai aquecer. Mas a gente tem também uma perda de fluxo. Você lembra que o seu transformador ele também tinha um ramo de derivação.
esse ramo de derivação, ele era modelado com uma resistência e também com uma reatância. Olha que interessante. Essa reatância, tá? Aqui, ela está associada à magnetização do trafo. Então, nós estamos falando agora do casamento que existe entre primário e secundário, e aí nós vamos ter ali uma reatância, uma indutância mútua, que está associada ao fluxo concatenado no núcleo que provoca indução no secundário. Bom, essa reatância, ela precisa existir porque é através de uma corrente que flui através dela que nós temos a magnetização do núcleo, formando aquela curva que a gente conhece como curva de histerese, né? Então, seria uma curva que tem um comportamento assim, né? E aí nós temos algumas perdas por histerese, né? Nós temos aqui associado uma certa dispersão também, e esse núcleo precisa ser magnetizado. Se ele não for magnetizado, não tem indução. Então, essa reatância está associada à magnetização, estritamente à magnetização. Aqui do lado existe um outro elemento, que é uma resistência de perdas. Dentro dessas perdas estão tudo aquilo que faz aquecer esse núcleo. Então, pode ser perdas por magnetização. Lembra que houve magnetização. Agora, o fato de magnetiza, desmagnetiza, provoca aquecimento do núcleo. Nós temos também o aquecimento devido às correntes de Foucault, que elas surgem no núcleo. Afinal de contas, em baixa frequência, inclusive, a gente usa núcleos laminados para evitar que essas correntes percorram caminhos grandes o suficiente para provocar uma perda considerável no núcleo. Então, a gente lamina para a gente eliminar as correntes de Foucault e diminuir as perdas. Muito bem. Aqui. E no secundário, nós tínhamos algo muito parecido com o primário. A gente tem também perdas, vazamentos na nossa reatância, e a gente tem também perdas devido ao cobre que está ali enrolado, né? A gente tem um cobre ali. Tudo bem, eu estou pondo esse terrinho aqui apenas como uma referência, tá bom? Sabe, isso aqui é só um modelinho, né? Então, aqui tem só uma referenciazinha para a gente. Deixa eu desenhar melhor aqui. Então, aqui a gente tem uma tensão, aqui a gente tem uma outra tensão. Veja que isso aqui tudo está referenciado, ou no primário, né, ou no secundário do nosso transformador, mas está aqui apresentado para a gente. Quando a gente está lidando com uma situação de curto-circuito, veja bem, na situação de carga nominal do trafo, antes de falar de curto-circuito, na situação de carga nominal do transformador, essa corrente que flui aqui, ó, de magnetização e de perdas, ela se divide, né? Magnetização vai para cá e de perdas vai para lá. Essa correntezinha aqui já é muito pequena comparada com a corrente nominal de um transformador. É pequena, muito pequena. Tá? A ponto de que em boa parte dos cálculos a gente acaba não considerando essa corrente aqui. Só quando a gente está fazendo assim, cálculos mais estritos, assim, mais severos, em que a gente está testando, né, se a pessoa realmente entendeu que aqui tem a corrente no secundário, que se soma essa, a corrente do primário, né, acaba tendo uma pequena defasagem, etc. Tá? Caso contrário, em termos de, assim, de magnitude, essa corrente aqui ela é muito pequena. Agora imagine, numa situação de curto-circuito, uma situação que eu venho aqui e eu aplico um curto-circuito aqui. Né? A corrente de curto é muito grande, é muito alta, e se comparada a essa corrente que nós temos aqui, ela é infinitamente maior, a ponto de que essa corrente aqui não faz para a gente o menor sentido. Então, quando a gente lida com o modelo do transformador dentro de uma indústria, o modelo de um transformador numa indústria, ele é mais simples. Não precisa ser assim com esse ramo de derivação. A gente não vai olhar para a nossa relação de transformação a princípio, porque ela vai estar
a conta vai estar sendo feita ou no primário ou no secundário, né? Então, assim, a gente não precisa preocupar com o N, que é a relação de transformação, ou A, né? Dependendo da bibliografia que você adotar. Esses valores, essa nomenclatura muda, tá? Da relação de transformação, dependendo do livro. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ela para nós aqui não importa, porque a gente está fazendo o cálculo ou no secundário ou no primário. Então, a gente já está com tudo referenciado para um só lado, tá? Então, vamos analisar aqui como ficaria, então, o modelo do transformador. Então, acontece isso aqui, ó. O modelo do tráfego simplifica. Tá? E aí, nós passamos a ter o transformador, na nossa indústria, simplesmente composto de resistências e reatâncias. Não tem necessidade de separar em R1, X1, X2, X2, Eu fiz isso aqui de forma didática, né, para a gente rememorar como é o modelo de um tráfego. Mas o modelo do transformador vai ficar assim, ó. R, X. Então, nós vamos ter resistência do tráfego, reatância do tráfego. Lembrando que a reatância tem esse J na frente, né? Agora, quanto do meu Z percentual é R? E quanto do meu Z percentual é X? Para eu poder fazer um modelo de um transformador certinho dentro de um sistema. O professor já está falando, o senhor vai redesenhar isso aqui então. O meu sistema continua ali quieto. O meu transformador, olha só, ele agora não é mais esse desenho. Ele agora é esse desenho aqui. Viu só? É esse desenho. Agora, eu tenho aqui resistência do transformador, JX do transformador, que representa esse tráfego aqui em cima. O barramento. E aqui as minhas cargas. Tá? Ainda que um pouco mais amplo, é um sistema ainda muito restrito, tá? Muito simples. Muito pequeno. Estou aqui indo lentamente, para que a gente tenha um entendimento mais aprofundado, tá? Ok, como que a gente consegue separar isso? Você vai usar algumas informações do próprio transformador. Esse tráfego aqui, ó, 3.8038 de 300 kVA, ele tem Z percentual de 4,5%. Isso aqui eu peguei aqui, ó, tabela 9.11, tá lá. Agora, preste atenção. Nessa mesma tabela, olha aqui, ó. Nessa mesma tabela, tem uma coluna aqui que fala assim, ó, perdas em watts do cobre. O transformador de 300 kVA, 380 volts, ele tem 3.700 watts de perdas no cobre. Ah, professor. Então, a gente tem as perdas no cobre de 3.700 watts que vão estar relacionadas com essa resistência. Lembra que essa resistência está associada às perdas que nós tínhamos na bobina, tanto do primário quanto do secundário? A gente juntou as duas no modelo. Afinal de contas, nós vamos trabalhar em PU, né? Então, nós juntamos as duas, é uma coisa só. Você vai pegar lá o capítulo 5 do livro, do professor Mamed, esse livrão excelente aqui, e você vai ver na seção, olha lá, ó, na seção 5.5.3.2, que o professor Mamed diz assim, ó, jovem, você está com a sua potência nominal do tráfego em kVA. Estou sim, professor. Jovem, você tem a sua impedância percentual do transformador. Certo? Obrigado. Certinho. Você tem as perdas no cobre em watts. Tenho sim, professor. Do jeito aqui. Watts.
Certinho. E você tem a tensão nominal do seu transformador? Tem também. Aqui, ó. KV. Isso faz parte do tráfego, só que eu peguei na tabela 9.11. Isso aqui eu peguei também na tabela 9.11. Na vida prática, você vai pegar nos dados do fabricante, né? O fabricante nosso aqui já forneceu o livro. A gente viu lá. Como que eu sei qual é o valor da minha resistência percentual? Preste atenção. Se o teu valor está em watt, sua potência, tá, no cobre em watt, você vai trabalhar da seguinte maneira para você descobrir quanto daquele Z, na verdade, é representado, o R representa dentro daquele Z. Então, o R percentual, vamos por aqui, ó, R percentual do transformador. Deixa eu apagar aqui para ficar melhorzinho para a gente. R percentual do tráfego. Esse R percentual do tráfego ele vai ser proporcional à potência perdida no cobre. Olha lá. E lógico que vai ser uma proporção em relação à potência nominal do tráfego. Então é uma excelente aproximação. Eu tenho um tráfego de tantos kVA e ele perde tantos watts no cobre. Essa proporção é o tanto de resistência que tem no modelo dele. Então aqui você pode pôr a potência nominal do transformador. Aí você pode pensar assim, professor, esse cara aqui é medido em kVA. Esse cara aqui foi em watt, então tem um problema aí, nós estamos dividindo watt por kVA. Exatamente, nós estamos dividindo watt por kVA. Essa grandeza aqui, ela foi dividida por 1000. Se você quer a resposta dessa relação aqui em porcentagem, nós precisamos que essa relação aqui seja dividida, na verdade, seja multiplicada por 100. Se esse cara foi dividido por 1000 porque ele está em kVA, esse 1000 vai subir na resposta, ele vai aparecer aqui, ó. Então o que a gente faz? A gente põe um 10 aqui, que na verdade nós já vamos ter essa resposta em percentual. Então esse valor aqui já vai sair em percentual. Então olha o nosso exemplo extra, como ele vai ser útil para a gente agora. A gente já sabe o Z percentual, porque a gente pegou lá na tabela 9.11. A gente já sabe que esse Z percentual está referenciado na potência nominal do tráfego e na tensão nominal do tráfego, porque essas aqui são as minhas bases. Olha lá, são minhas bases. Agora, ó, o meu tráfego de exemplo aqui, ele tem 3.700 watts. Põe lá, ó, 3.700. Dividido por 10 vezes a potência nominal do tráfego. A potência nominal do tráfego, a gente já sabe também, ó, foi de 300. Então, esse valor está saindo em percentual. Se você quiser esse valor em PU, você vai ter que dividir ele por 100. Tudo bem? Então, aqui, ó, vamos pegar aqui uma calculadora para a gente fazer essa continha. 3.700 dividido por 300 dividido por 10. Opa! Esse tráfego deu 1,23% de resistência percentual. Quanto que é essa resistência em PU então, professor? Na base do tráfego, lembra disso, na base do tráfego. Então, divide isso aqui por 100. Então, vai ser 0,0123 PU. Beleza? Entendido? Aí você fala assim, professor, mas e se eu estiver trabalhando em um sistema que não esteja na base do tráfego, esteja em outra base, o que eu faço com esse R? Você troca de base, igualzinho a gente aprendeu no exemplo anterior.
Você só troca de base. Tudo bem? Então, olha que interessante. Agora, a gente já tem o Z percentual, ou o Z em PU, vamos colocar ele aqui, ó, ZU do tráfego. Ele é 0,045, porque é o 4,5 dividido por 100. Eu tenho o R do tráfego em PU, vou pôr um Tzinho aqui, ó, para melhorar, 0,0123, ok? E como que eu encontro, então, o X do tráfego? Ah, pelo amor, né? Aí ficou fácil demais. O X do transformador, que seria a reatância dele, né? A reatância de dispersão, você vai fazer assim, ó. Bota uma raiz aqui, ó, e faz 0,045 ao quadrado menos 0,0123 ao quadrado. Esse vai ser o valor da nossa reatância do transformador. Então, vamos pegar aqui, ó, 0,045 ao quadrado menos 0,123 ao quadrado. Extrai a raiz desse bicho aqui, ó, deu 0,0433. Então, a reatância do transformador vai ser 0,0433. Veja que eu usei 3 casinhas significativas, né, depois da vírgula, tá? 3 números significativos aqui depois da vírgula. Em todas as circunstâncias eu fiz isso, tá? Aqui no caso, você já consegue observar, né? Ó, esse J aqui existe também, tá? Vamos deixar assim por enquanto, mas aqui no modelo a gente põe o J porque na hora da gente somar reatâncias tem que somar só reatâncias, né? Na hora de somar impedâncias, reatâncias com reatância, resistência com resistência. Olha que interessante, olha só. Vamos analisar, ó. Daquele valor de 0,045, 0,0123 é R. E 0,0433 é X. Você vê o transformador predominantemente indutivo. Percebeu? Ele é predominantemente indutivo em seu modelo. Agora que a gente tem o transformador divididinho, que a gente sabe qual é a parte de cada um, a gente já tem o modelo de um transformador pronto. Pronto para a gente usar depois na hora de um cálculo de curto-circuito. Tá? Nós vamos dar uma parada por aqui para a gente poder redesenhar o sistema aqui com os valores agora e nós vamos dar um passinho a mais na nossa modelagem. Espera só um pouquinho.